Vou anunciar o orador. Eu sempre venho anunciar, né? Hoje eu vou me anunciar. Vamos bater um papinho sobre... Alguém já contou para vocês? É um negócio meio chato. A gente não vem ao centro espírita para ter más notícias. Mas, às vezes, as más notícias nos impactam para recebermos as boas notícias. Então, vamos começar com uma notícia impactante. Alguém já falou para você que o seu corpo vai morrer? Ninguém. Que tudo o que você tem aqui nesse mundo, você vai ter que deixar? Já, Raíssa? Já, né, bem? Então, a gente sabe disso. Mas a gente não vive com essa premissa no dia a dia. No dia a dia a gente vive como se estivéssemos aqui num momento de desfrute, para gozar os benefícios que a materialidade pode nos proporcionar. Então, hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que era espírita, que sabe o que a gente estuda, sabia o que a gente estuda, era conhecedor da doutrina espírita, ele chegou a ser vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, em São Paulo, e na época ainda era no Rio de Janeiro, quando ele foi, e era uma pessoa ali que vivia para a prática do bem. Ele estava atento na caridade, estava atento nos estudos, e aí ele desencarnou, o corpo morreu. E ele voltou para nos contar o impacto que teve isso na vida dele. O impacto que teve isso na vida dele. E aí ele escreveu um livro chamado Voltei. Ele foi lá, ficou esperando na fila para conseguir psicografar pelo Chico Xavier. Então, é a psicografia do Chico Xavier. E aí ele conta para a gente como foram difíceis algumas lutas que ele acreditava seriam fáceis, por conhecer a imortalidade. Então, no prefácio, nós vamos o ano que vem, nós vamos fazer um itinerário, uma escala, para nós estudarmos mais esse livro. A meta nossa é chegarmos ao final, irmos de etapa a etapa, porque ele é muito rico. A gente tem feito um estudo desse no sábado à tarde, e nossa, é muito profundo. Então, daí surgiu a ideia de virmos aqui também, né, fazer esse estudo aqui. Mas hoje, como é um livro com bastante conteúdo, eu vou fazer uma resumidinha aqui no início. Então, o prefácio dele chama A Luta Continua. Epa, continua? Não é férias? Mas não é aposentadoria? Né? Porque a gente trabalhou tanto, eu fui espírita, me dediquei, fiz caridade, estava lá. Sempre na palestra e sempre na caridade. Então, aposentei. Não, a luta continua. Não tem aposentadoria no além. Aí ele começa assim: enquanto no corpo não formulamos a ideia exata do que seja a realidade além da morte. Ainda mesmo quando o Espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto,
Debalde tentaremos calcular relativamente ao futuro, depois do sepulcro. Quer dizer, não dá para ter experiência do que é a realidade espiritual enquanto na terra. Aí eu falei assim, mas eu sou espírita, eu conheço. A gente pode formular ideias. Os quadros sublimes ou terríveis no plano externo correspondem, de alguma sorte, à nossa expectativa. Contudo, os fenômenos morais dentro de nós são sempre fortes e inesperados. Antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples. Não passaria a morte de mera libertação do espírito. E mais nada. Quer dizer, eu acredito na imortalidade da alma, então o espírito desprende, estou livre, estou na outra realidade. Seguiria nossa alma para esferas de julgamento, de onde voltaria a reencarnar, caso não se transferisse aos mundos infelizes. Compreendo hoje que aceitar esta fórmula seria o mesmo que menosprezar a existência humana, declarando-se que o homem apenas renascerá na terra, respirará entre as criaturas e em seguida se libertará do corpo. Quer dizer, é um menosprezo ao que é a existência humana. A existência humana é muito mais ampla. E é aqui onde a gente se perde, porque a experiência que a experiência que você tem hoje, de aprendizado, de dificuldade, de medo e enfrentamento, de superação, as experiências que você tem hoje, elas têm uma finalidade imensurável para o nosso campo cognitivo. A gente não tem como avaliar os porquês. Por que eu padeço tanto com meu filho em casa? Por que eu sofro tanto em tudo quanto é emprego que eu vou? Quer dizer, são as experiências que você vive. Elas são profundas. Elas têm um objetivo sublime. Mas a gente se perde na vivência da dor. Porque a hora que chega a dor, a gente quer se livrar dela. Tem um parente difícil, quero ficar longe dele. Aquilo que eu não posso administrar, eu me afasto. Mas você foi colocado aí por uma inteligência divina, que sabe o que você precisa. Você está reclamando por quê? Você quer fugir por quê? Então é isso que ele está falando. Viver, e apenas viver materialmente falando. Eu levanto, vou trabalhar, volto, cuido da casa, cuido dos afazeres, cuido dos filhos, cuido do que eu tenho que cuidar ali. Vou dormir, no outro dia eu levanto de novo, acordo. Acordo, levanto, cuido. Vou trabalhar, cuido dos afazeres, volto, cuido da casa, vou dormir, levanto, vou trabalhar, cuido do trabalho, cuido de casa, volto, durmo, levanto, cuido de casa, cuido da... Para! Tem mais aí. Você está mecânico assim? Levanto, trabalho e durmo, levanto, trabalho e durmo, levanto, como, trabalho e durmo. Tem mais aí.
Então, olha que impacto. Alguém chega e fala assim: acorda, você acha que você é eterno? Aqui não. Você é eterno lá. Aqui você vai morrer. Tudo isso que está acontecendo com você vai morrer. E lá dentro da gente, a gente deve pensar assim: não, eu ainda tenho muita coisa para fazer. Eu tenho uma agenda enorme para cumprir. Eu preciso criar meus filhos. Preciso resolver ainda algumas coisas. E quem falou que a morte respeita os seus afazeres? Quem falou? Se você tiver que adoecer e cair de cama, ou se você desencarnar repentinamente, tua agenda já era. Teus afazeres já eram. Você não vai aos seus importantíssimos compromissos. Dá até um frio pensar num negócio desse. É por isso que é o impacto. Este é o impacto que desperta em nós, então, um outro lado. Nós somos seres espirituais, experimentando uma vivência mundana, material, temporária. Mas somos seres espirituais, de essência espiritual. Então, tudo que é material, você vai deixar aqui. Aí ele começa, que ele estava falando ali, dos fenômenos morais dentro de nós. Quantos conflitos, porém, entre o aparecimento e a desagregação do veículo carnal. Quantas lições entre a infância e o declínio das forças físicas. Quantas? Essa é a pergunta. Você está pensando que a cada dificuldade sua, que é curta, é uma existência só. 70, 80, 100 anos, é pouco. Calcula isso pela eternidade. Milhões de anos, milhões de séculos. O que é 100 anos? Agora, essa experiência difícil, vivida hoje, qual a lição que você está tirando dela hoje? Qual é o aprendizado que a doutrina espírita tem te ajudado a conceber? Porque para tudo tem um aprendizado. Você não está na família que está à toa. Você, a família dos pais, né? A família que você foi gerado, né? Com seus pais, com seus irmãos, com quem você cresceu. Depois a família que você gerou. Depois a família dos familiares, dos seus familiares. Tua esposa tem os pais dela, a mãe, as irmãs, que passaram a ser também sua família. Teu marido tem lá as cunhadas da vida. Quer dizer, você não está ali à toa. Qual a experiência espiritual que você está fazendo? Porque a experiência mundana, essa é conhecida. Basta sentar numa rodinha de amigo. A gente já conhece as pessoas difíceis da família. Sabe o que a minha sogra fez?
Sabe o que ela aprontou dessa vez? Quer dizer, isso a gente já conhece. Só que essa não é a lição boa. Esse é o conflito que eu vou levar. Esse é o conflito que eu levo. A experiência espiritualizante talvez esteja sendo perdida. E assim, não pense que você veio para ser missionário. E aí você se defende falando, não, eu não dou conta de ter paciência com a sogra, com a cunhada e com as tias. Não dá. Não precisa ser missionário para treinar paciência. Basta estar aqui numa segunda-feira à noite, buscando um aprimoramento dos seus canais, né, dos seus processos interiores, através da religião, que você certamente já está apto a fazer um pouco mais. Porque Deus é Pai, Deus é amoroso, Deus é quem nos defende. Então Ele não vai querer de nós um testemunho que a gente não tenha condição de oferecer. Ele não vai cobrar de você algo que você não possa dar. Mas Ele vai cobrar de você o que você já pode. O que você já pode, Ele vai cobrar de você. Sabe como? Guarda aí. Acreditei, o irmão Jacó falando. Segura aí, que já ele vai mencionar. Acreditei que o fim das limitações corporais trouxesse inalterável paz ao coração. Então, eu sou espírita, estou indo no centro, estou estudando e faço a minha caridade. Quando eu desencarnar, estou no paraíso. Está tudo certo. O espírito liberta do corpo, vou para lá, fiz caridade, né? Tem merecimento aqui, tem uns bônus horas. Vou lá para um lugar bom. Mas não é bem assim. No fundo, em nossas organizações religiosas, somos uma espécie de combatente, prontos a batalhar à distância de nossa moradia. E quando nos julgamos de posse da vitória final, retornamos ao círculo doméstico para enfrentar individualmente a mesma guerra dentro de casa. É uma metáfora isso. Nas organizações religiosas, somos combatentes. Então a gente vai lá e estou estudando evangelho, estou fazendo caridade, faço o que eu tenho que fazer. Estou aqui, toda semana, estou firme no centro. Organizações religiosas. Quando nos julgamos de posse da vitória final, quer dizer, desencarno, estou bem. Por quê? Porque eu fiz o que era certo. Retornamos ao círculo doméstico para enfrentar a mesma guerra dentro de casa. É o nosso mundo íntimo. É o nosso retorno ao interior. Somos então filhos da turba distraída. Chega, no entanto, o momento em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior. E se não houve de nossa parte a preocupação de construir aí dentro um santuário
para as determinações divinas. Quantos dias gastamos na limpeza, no reajustamento e na iluminação? Oh, meus amigos do Espiritismo, é para vocês que grafei essas páginas. Não se acreditem quitados com a lei, por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana. Ai, quanto bichinho. Sai daqui. Atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana. E nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de algum amigo espiritual. Ajudem a si mesmo no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Onde está escrita a lei moral do homem, de Deus, a lei moral? Onde está escrita? Segundo Allan Kardec, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Quando ele desencarna, agora ele vai entrar nas particularidades da desencarnação dele. Quando ele desencarna, ele se vê frente a frente com um juiz que cobra dele as ausências possíveis, não as ausências impossíveis. Porque aquilo que você não fez porque você não dava conta, o juiz não te cobra. Mas aquilo que você não fez porque você deixou para lá, isso esse juiz te cobra. E sabe quem é esse juiz? Não é Jesus. A consciência, a sua consciência. Então, eu vou pular aqui. Que agora eu vou chegar na revolução íntima que ele padeceu, ali no momento do desenlace, né? Ele agora voltou, na introdução, a luta continua, é o prefácio da luta, né? Da história que ele vai relatar. Então agora ele começa a relatar. Cheguei lá no Chico Xavier, estava lotado de gente para psicografar. E eu falei, bom, cadê a fila dos espíritas? Eu quero a fila dos espíritas. Aí falaram, você é espírita? Fui espírita. Vice-presidente da FEB. Qual é a fila dos presidentes da FEB? Eu quero ir nessa fila. Aí ele se deparou com quem lá? Emmanuel. Emmanuel falou assim, olha, vai lá para o final, pega o seu banquinho e sai de fininho, porque você não está podendo aqui assim não. Vai lá para o final da fila. E ele ficou tão indignado com aquilo, ele não falou, mas ele pensou, vai proteger aqueles amiguinhos dele. O André Luiz está lá falando, está lá psicografando, e eu tenho que ir para o final da fila. Só que ele pensou perto da pessoa errada. Porque o Emmanuel escutou o pensamento, né? Vai pensar essas coisas perto do Emmanuel?
O Emanuel chegou perto dele, abraçou e falou assim: meu amigo, todos que estão psicografando aqui tiveram que passar muito tempo esperando. Principalmente, e inclusive o André Luiz, que ficou 700 dias ao lado do Chico Xavier para criar uma assimilação fluídica, para ele poder depois psicografar as obras que ele psicografou. Então, não é rápido assim não. Não tem como eu te proteger. Aí ele ficou sem graça e voltou lá para o cantinho dele. Aí ele foi feliz até o final da fila. E lá ele ficou. Então assim, já dá para perceber aí, espírita é um pessoal metido. Vocês já perceberam isso? Ou é novidade? Se for novidade, prestem atenção. Se já perceberam, tratem de se corrigir. Porque o espírita é metido a besta. A gente se acha, por acreditar na imortalidade, por termos contato com o mundo dos espíritos, a gente fica se achando mais inteligente, mais preparado, mais missionário. E aí é aquela hora que a gente tem que lembrar que quem mais precisa do evangelho é quem mais está doente. De modo que, se você nasceu e foi conduzido ao espiritismo, é porque você precisa de bastante medicação. Precisa de bastante contenção dos ímpetos de orgulho e de egoísmo. É a hora que a gente precisa se lembrar, para parar com essa soberba. E é o que ele está relatando aqui. Ele chegou do outro lado se achando. Pois bem, isso é no capítulo 1. Aí ele vai para o capítulo 2, que é o capítulo que eu quero falar mais. Ele fez essa introdução de como ele começou a escrever o livro. O capítulo 2, ele começa a relatar o estado, o processo de morte. O processo de morte. Ele conhecia o espiritismo e sabia que a morte se aproximava. Mas isso, apenas conhecer, não facilitou muito para ele. Ele conhecia, mas ele tinha pouca vivência espiritualizante, segundo ele. Porque nessa hora ali que a morte lhe apareceu, que ele falou, bom, é a hora, ele se abateu. Ele sentiu aquela coisa ali, aquele temor, aquele estado alterado, aquele nervoso, aquele medo, aquela angústia, e falou, ai, estou sozinho agora. E agora, o que eu faço? Ele teve pavor de tentar mexer o corpo, não conseguir. Num dado momento, ele sentia como se dois corações, porque o espírito foi afrouxando tanto, que num dado momento, e ele ainda consciente de tudo, percebendo, né? Ele sentia quase que podia levantar o braço, mas o braço físico não saía do lugar. Então ele vai relatando isso tudo com detalhes no capítulo 1. Desculpa, no capítulo 2. E aí foi a hora que ele começou a perceber dois corações batendo.
Vamos ver se eu separei essa parte aqui. O repouso ainda, o corpo ainda estava vivo. O repouso físico agravava-me as preocupações mentais, porque ele estava de cama, vendo que estava morrendo, e a cabeça a mil, a cabeça dele a 1.000.000 por hora. O impedimento das mãos impunha-me verdadeira revolução íntima. Olha a agenda, olha os afazeres. Você está vivo e está ali prostrado no leito, sabendo que a morte está presente, já está ali, falta pouco tempo, algumas horas. E aí você fala, ai, mas eu ainda tinha, eu podia ter me reconciliado com a cunhada. Ela é chata, ela é difícil, mas eu podia ter feito um esforcinho. Eu podia ter dado mais atenção em casa. Eles me cobravam tanta atenção, mas eu vivia correndo. Eu podia ter sido mais generoso no trabalho. Né? Eles não conheciam o que eu conheci de doutrina, de evangelho. Quer dizer, é a hora que ele relata aqui a revolução íntima. Por quê? Porque as mãos é o símbolo do fazer. As mãos não o atendiam mais. No silêncio do quarto, os pensamentos como que se me evadiam do cérebro, postando-se ao meu lado a argumentarem comigo. Olha que bonito. Quer dizer, os pensamentos pulavam da cabeça dele e vinham conversar com ele. Olha o ataque da consciência. Alguns pensamentos em posição simpática, outros em atitude adversa. Velho Jacob, você agora deixará as ilusões da carne. Os pensamentos dele dizendo, viajará de regresso à realidade. Prepare-se. O que você está levando na bagagem? Não se esqueça de que a justiça tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. A consciência compelia-me a retroceder aos problemas nos quais eu funcionara com desacerto. Vamos definir desacerto. Desacerto não é erro. Desacerto é aquilo que pode ser um acerto. Desacerto é aquele momento onde você sabe o que deve fazer, mas age com desacerto. Não vou mexer com isso. Então, esse é o desacerto. Por quê? Porque ninguém pode ser cobrado do que não possui. Você não vai ser cobrado de uma virtude que você não tem. Mas, acredite, a tua consciência te cobrará duramente daquilo que você poderia ter feito. Duramente. Bom, vamos... Aqui, ó. A fé que eu tinha preparava-me o espírito ante a grande transição. Todavia, os receios avultavam e as preocupações cresciam dentro de mim. Aí era hora da gente perguntar, mas ele não era espírita? Ele não era vice-presidente da Federação Espírita Brasileira? Não tinha estudo, não tinha preparo. Era isso tudo. E era um tremendo trabalhador espírita.
um tremendo trabalhador. Foi ele, inclusive, que iniciou a editora FEB. Que naquele momento era muito difícil editar livro, né? E ele batalhou, fez, aconteceu, tal, e conseguiu a edição de livros espíritas. Era um tremendo trabalhador. Mas as preocupações cresciam de vulto no íntimo dele, na hora da morte. E aqui vale a gente abrir um parênteses. Nós esquecemos que nós vamos morrer? Muitas vezes sim, porque a gente vive como se a gente fosse eterno. A gente vive para o mundo, como se fosse no mundo que tivesse todo o combustível que vai nos abastecer. Não tem. O mundo não tem o combustível real, que é o do Espírito. E na hora da morte, nosso impacto pode começar ali. E ninguém vai te cobrar. O pessoal de lá vai ser muito, muito caridoso, muito misericordioso, muito atento com você. Quem vai te cobrar? A sua consciência, você mesmo vai se cobrar. Então, se é você que vai se cobrar, por que não atenta agora? Por que não atina agora? O que é que nos falta para nós despertarmos de maneira impactante, de tal forma que o Evangelho entre não mais na nossa cabeça? Porque isso ele já entrou. Nós sabemos da imortalidade. Nós sabemos do imperativo do amor, do perdão. Então, onde o Evangelho tem que entrar? No nosso coração. Na sede do sentimento. Na fonte de tudo o que nós fazemos e representamos, e somos e vivemos. O sentimento. Quando o Evangelho entra no coração, a gente se transforma. Por enquanto nos orgulhamos de sermos espíritas. Mas ainda é com pesar que devemos admitir. Somos espíritas, mas não estamos espiritualizados. Porque a espiritualização é a qualidade do espírita. E essa nós ainda não temos. E podemos já possuir, já podemos. Então, caminhando já para o final, vamos dar uma aceleradinha. Ele então está lá. Morre, não morre. Morre, não morre. Tinha muito merecimento. Ele tinha muito merecimento, ele tinha sido muito caridoso. Mas merecimento é igual à espiritualização? Então ele estava muito bem amparado. Muito bem amparado à sua volta. Mas, à medida que ia aproximando, olha aqui, nas últimas 30 horas antes da finalização,
Nas últimas 30 horas, reconheci-me em posição mais estranha. O que é a ideia dos 2 corações? Tive a ideia de que 2 corações me batiam no peito. Um deles o de carne, em ritmo descompassado, quase a parar, como relógio sob indefinível perturbação. E o outro pulsava mais equilibrado, mais profundo. Procurei acalmar-me, orar intimamente e esperar. Porque aí ele já vinha penando, ele estava penando lá desde o começo do capítulo, com essa desesperação. E nesse desespero, ai meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Prece. Vou orar. Vou fazer uma prece. E a hora que ele conseguia entrar num estado elevado de prece, ele tranquilizava. Parava aquela agitação, a cabeça dele dava uma trégua. E ele conseguia ficar calmo. Aí dali um pouquinho, a hora que passa aquele estado da prece, dá um tempinho, ele voltava a se agitar de novo. Então, ele aqui de novo. Procurei acalmar-me, porque ia ficando a agonia maior, né? A agonia ia ficando maior. Após sincera rogativa a Jesus, para que me não desamparasse, comecei a divisar à esquerda a formação de um depósito de substância prateada, semelhante a gaze tênue. Não conseguiria dizer se era dia ou se era noite em torno de mim. Tal o nevoeiro que me sentia mergulhado. Quando notei que 2 mãos caridosas me submetiam a passes de grande corrente. À medida que se desdobravam, de alto a baixo, detendo-se com particularidade no tórax, diminuíam-se-me as impressões de angústia. Então, gente, vocês veem que ele estava muito amparado. Vale até a gente lembrar, lembram do André Luiz, quando ele relata no nosso lar, quando ele estava no umbral, e ele perambulava por ali, isso no filme ficou muito nítido, né? Ele perambulava e doido por socorro, e desesperado. E o socorro do lado dele. O socorro do lado dele, e ele não o enxergava. Então, é como aqui, o irmão Jacó contando que quando ele elevou e fez a prece, ele viu 2 pessoas. Mas as 2 pessoas não chegaram ali porque ele pediu. As pessoas já estavam ali. Inclusive a filha dele. Inclusive a filha dele estava aqui. Então, essa é a diferença de merecimento e espiritualidade. Uma pessoa que tem espiritualidade, ela tem o coração acalentado. Não tem desespero, porque lá dentro dela não tem maremoto dentro dela. Não tem tempestade. Ela está tranquila. Ela se entrega em paz. Então essa é a diferença do merecimento e da espiritualização. A ajuda não falta. Não nos falta ajuda. Não falta amparo para absolutamente ninguém. Ninguém. Nem mesmo para quem está nas trevas. Nem mesmo para quem mora naquelas cidades trevosas, de espíritos perversos. No livro Libertação, o André Luiz relata
que ele vai lá para uma cidade dessa. O livro Libertação é contando um caso de desobsessão, e ele começa ali o processo de desobsessão na cidade das trevas. E ele então chega lá e fica de visitante encarcerado. Prendem ele lá por uns dias. E aí ele começa a conversar com o Gúbio, né, o instrutor que estava ali também, e falar: escuta, esse pessoal está esquecido de Deus? Falou: não, André, está cheio de missionário aqui dentro, disfarçado, para atendê-los. Porque em todos os lugares tem anjos do Senhor atuando. Todos os lugares. Todos. Não existe lugar onde não tenha. Não existe lugar onde não tem Deus. Não existe lugar onde não tenha a presença de Jesus. Não existe. Então, ele estava aqui ainda, uma pessoa que esteve trabalhando por um movimento do bem, tinha muito merecimento, estava bem amparado ali. Mas não registrou. Até a hora que vou caminhar agora para o encerramento. Experimentei abalo indescritível na parte posterior do crânio. Não era uma pancada. Semelhava-se a um choque elétrico de vastas proporções. No íntimo da substância cerebral. Aquelas mãos amorosas, por certo, haviam desfeito algum laço forte que me retinha na carne. Ele então, nesse momento, ele se viu subjugado por energias devastadoras. A que comparar esse fenômeno? Vi-me diante de tudo. Vários espíritos, no momento do desenlace, relatam essa experiência. Todos passam por isso. Mas tem uns que não têm a consciência desperta. Então, quem tem a consciência já aprimorada, né, como ele aqui, que a consciência até o acusa, ele vai morrendo, né, o corpo morrendo, ele desencarnando. Ele vai passando assim, olha, como se fosse um funil, e ele vai vendo um filme da vida dele. Vi-me diante de tudo o que eu havia sonhado, arquitetado e realizado na vida. Insignificantes ideias que emitira, tanto quanto meus atos mínimos desfilavam, absolutamente precisos ante meus olhos aflitos. Olha que interessante. Como se me fossem revelados de roldão por estranho poder, numa câmara ultra rápida instalada dentro de mim. Transformara-se meu pensamento num filme cinematográfico, misteriosa e inopinadamente desenrolado, a desdobrar-se com espantosa elasticidade. Para seu criador assombrado, que era eu mesmo. Quer dizer, o filme se desenrolava para quem? Quem está assistindo? Eu estou criando e eu estou assistindo. Por quê? Porque é o conteúdo psíquico. Aí, ele nessa coisa ali, ele começou a desesperar. E aí, ele olhou ao lado assim. Quem que apareceu? A Marta, a filha dele. Linda, eu estou procurando aqui a parte onde ela fala. Em meio do suor copioso, lobriguei minha filha, Marta, a estender-me os braços. Estava linda como nunca. Intensa alegria transbordava-lhe do semblante calmo. Avançou carinhosa, enlaçou-me o busto e falou-me aos ouvidos.
Agora, paizinho, é necessário descansar. Tentei movimentar os braços de modo a retribuir-lhe o gesto amoroso, mas não pude erguê-los. Pareciam guardados sob 1 tonelada de chumbo. E ela continuou: os nossos benfeitores desatam os últimos elos. Enquanto isso, façamos nossa oração. E ele então finaliza o desenlace. Por que é importante a gente saber disso? Dá para imaginar? Você tem alguma ideia de por que seria importante a gente saber disso? Será que é porque nós todos vamos passar por isso um dia? Isso já seria, né, um motivo de grande importância. Então, gente, conhecer o caminho para onde nós estamos indo e planejar uma travessia melhor compete ao homem inteligente. Ao homem inteligente compete. De modo que se você tem inteligência, você já pode mobilizar algumas forças interiores para trabalhar mais o solo do seu coração. Porque é aí que tem que trabalhar. É aí. Porque a passagem não é só na hora da morte. A passagem é agora. Nós estamos de passagem na terra. Quem nasceu vai morrer. É uma passagem. Do berço ao túmulo. Nasceu, vai morrer. E daqui até lá, você está num monte de experiência. Então, dá para a gente caprichar mais nessa percepção e improvisar dentro de nós. Porque a gente é muito bom de falar, não consigo, não dou conta. Improvisa então, porque competência você já tem. Pelo seu canal de inteligência, improvise a seu benefício sentimentos que os mobilizem a ações, atitudes, respostas emocionais, convivências melhores, mais harmônicas, mais altruístas. Improvise isso, porque é isso que vai fazer o diferencial. Então era isso. Obrigada pela atenção.